Pessoal, boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que vocês assistam. Meu nome é Joab Magalhães, e eu sou médico formado há 5 anos pela Universidade Federal da Bahia. E agora, atualmente, eu estou cursando Neurologia na USP, aqui em São Paulo, no HC. Para eu poder explicar para vocês como eu virei um professor de residência médica, eu tenho que contar um pouco da minha história. Eu já sou professor para cursinho do SUS Bahia há muito tempo. Inclusive, quando estava no sexto ano, eu já treinava alguns médicos formados para fazer a prova, porque eu analisava a prova e direcionava o estudo. Então, eu fiz a prova de residência ainda no internato, foi a prova da Federal de Sergipe, passei lá, primeiro lugar em pediatria e foi a segunda maior nota do concurso. Foi uma surpresa e foi por isso até que eu antecipei um pouco a formatura, formei um pouco antes. Eu queria ser neuropediatra, por isso eu fiz pediatria. Na época ainda eram 2 anos, agora são 3. Sobre o método, só vou introduzir aqui a minha história. Eu nasci no interior da Bahia, mais na parte assim, da zona rural. Eu tive uma infância muito boa, mas com muitas dificuldades. Então, na minha casa, na época do pré-vestibular, não tinha eletricidade, não tinha computador na internet e eu não tinha recurso financeiro praticamente nenhum. E quando eu falei que ia passar em medicina, que queria, na verdade, fazer vestibular em medicina, muitas pessoas falaram, nossa, é muito difícil. Falavam com aquele jeitinho. Tem pessoas que fazem 3, 4 anos de cursos em Salvador e você não tem uma estrutura. É melhor você trabalhar e depois, daqui a uns anos, você tenta isso, pensa nisso direito. Eu começava a estudar, eu estudava na escola técnica, que focava mais em informática, não tanto no ensino médio. Ou, desculpa, no ensino médio. E eu comecei com um livro de matemática e de física, onde eu só tinha a, a resposta no final do livro e tinha também desculpa o barulho, o livro, né? O livro eu ganhei, uma pessoa me doou de forma anônima, na médica, não sei quem foi até hoje, uma caixa de livros, e uma outra pessoa me deu um recurso para poder imprimir as provas que tinham no site, né? As provas antigas. Então, todo o meu material de estudo era um livro de matemática, um livro de física e as provas. Então, às vezes, eu tinha muita dificuldade para aprender, não tinha ninguém para me ensinar. Eu começava a responder uma questão 10 da noite, era quando todos iam dormir, minha casa tinha mais de 10 pessoas, e eu só terminava, conseguia a questão, de responder a questão pela manhã. Eu tinha que bater com o gabarito do final do livro. Tinha que fazer sentido. Então, às vezes, eu ia por tentativa e erro até conseguir. Já no outro dia, eu demorava uma noite para resolver duas questões. Isso, às vezes, em questão do nível um, nível 2, aí tinha o nível 3, aí tinha o nível desafio, que era a questão do ITA, da USP. E eu tentava, eu persistia. Persistia porque eu queria mudar minha realidade. Às vezes, a luz que clareava meu estudo era um candeeiro. Talvez algum de vocês não saiba o que é isso. É como se fosse uma vela, a base de combustível. E as provas que eu tinha, eu tentava responder. Tinha muita dificuldade, mas eu focava muito em responder as provas. E quando, ao longo do tempo, eu consegui responder todas, eu voltava para responder novamente. E eu começava a identificar um padrão. Por exemplo, na prova de matemática, eu percebia que sempre tinha uma questão de números complexos. Sempre tinha uma questão de polinômios. Sempre tinha uma questão disso. Sempre ele me perguntava algo sobre tal assunto, de tal maneira. E eu fui focando nas, no livro de acordo com a prova. Mas achei que não era uma preparação suficiente. Fui fazer a prova. Chegando na hora da prova, eu fiz a prova, achei bem parecida com as que eu tinha feito antes. Então, não tive dificuldade, principalmente no dia da prova de exatas. E no outro dia, o gabarito já saiu na parede.
E quando eu fui corrigir, tinha um rapaz que é meu amigo até hoje, amigo até de prova de revalidação, a gente revalidou junto para Portugal. Ele olhou para mim, para o meu gabarito e falou: Nossa, você gabaritou biologia? Deixa eu ver as outras. Peraí, como assim? O que aconteceu? Você vai passar. A vaga já é sua. Eu, sem entender nada, falei: Mas ainda tem redação, tem história, tem geografia. Ele, mano, ninguém acerta essas notas. Eu falei: Isso aí, se eu acertei, todo mundo deve ter acertado também. É, porque eu tinha muita dificuldade de aprender, então eu pensei, se eu tenho, então se eu tenho dificuldade e não fiz nenhum curso, quem tem facilidade e fez curso, com certeza foi muito melhor. E aí, eu, quando saiu a lista, eu passei, eu fiquei muito contente, nem acreditei. Eu, enfim, se eu falar aqui eu me emociono um pouco, mas eu tinha 16 anos na época e eu lembro de minha mãe tomando banho, começou a gritar no chuveiro. Aí, depois eu recebi uma mensagem de uma amiga minha, na época bastava saber o número de inscrição e a identidade, e falou: Joab, eu não aguentei, eu tive que olhar sua classificação. Eu, tem isso? Ela tem. Aí eu passei em quanto? Bom, mas assim, você tirou o primeiro lugar. Eu fiquei sem acreditar, 16 anos. E tentei o vestibular da UFBA também. Fiz esse mesmo modelo de estudo, ficando nas provas. Não fiz curso, só respondi as provas todas e percebi também padrões. E quando chegou na prova de residência médica, já no sexto ano, quinto, sexto ano, eu já também procurava esses padrões na prova e achava que consegui no internato passar em uma prova de residência de pediatria na Universidade Federal de Sergipe. Eu passei em primeiro lugar e em segundo geral do concurso e antecipei minha formatura por conta disso. Eu estava um mês para formar. Ironicamente, é, eu fui o primeiro a passar, mas eu acho que de quase todos da turma, meus colegas já são subespecialistas, é, e eu estou começando a residência, comecei no ano passado, né? Virei professor durante a faculdade de Física para um cursinho pré-vestibular voltados para os alunos do subúrbio de Salvador, do Preveste, e também treinava minhas técnicas de ensino focado no vestibular. Ensinava para eles isso. E no sexto ano, eu já conhecia bem a prova da Strix, já percebi alguns padrões. Inclusive, comecei a treinar até alguns médicos formados. E foi daí que surgiu esse curso, que sempre foi muito restrito. Só que ano passado, muitas pessoas pediram, porque as pessoas que treinavam comigo acabavam sendo aprovadas, muitas em primeiro lugar, algumas conseguiam notas muito altas. Isso foi passando de boca a boca e eu fui todo o final do ano fazendo esse curso e eu fazia também a prova, porque eu falava assim, se eu estou ensinando para vocês, eu tenho que fazer a prova. Acabava que eu não cursava. Eu gostava muito de trabalhar, eu trabalhei em muitos lugares, emergência oncológica, trabalhei em não ter Covid quase todos os dias, trabalhei em UTI cardiovascular, sala de emergência, pediatria por 4 anos, em pronto atendimento, trabalhei com regulação médica, trabalhei com clínica médica, trabalhei no interior, então eu sempre queria diversificar. Não gostava de todo dia estar no mesmo lugar. Minha rotina era segunda-feira em um lugar, terça em outra, quarta em outro. Cada um em um local completamente diferente. E sempre um local onde tivesse pelo menos uma supervisão para me ajudar também, né? E aí, pessoal, através desse método de conhecimento de padrão, eu ensinava as pessoas. E também com um pouco do que eu sabia de matemática, o raciocínio lógico indutivo, dedutivo, abstrativo, analogia, redução ao absurdo, contrapor duas alternativas, procurar contradições no enunciado, entender que nada estava ali por acaso. Então, assim,
Às vezes, eu conseguia acertar questões de temas que eu nem fazia ideia do que se tratava. Foi assim que eu passei na USP pela primeira vez. Não estava estudando, estava no auge da pandemia e fui fazer a prova só para conhecer a prova. E quando eu fiz a prova, passei em primeiro lugar também, cirurgia cardiovascular, com uma nota muito alta, daria para passar em praticamente o que eu quisesse naquele ano. E eu fiquei surpreso, porque eu não esperava. Eu esperava uns 50% da prova, que meu foco era SUS Bahia, eu não estudava USP, né, que é imagem diferente, mas ainda assim deu para usar essas técnicas de raciocínio para as questões. Aí no outro ano, eu saí fazendo prova em todos os lugares, IANSP, Unifesp, passava em primeiro lugar nessas provas em cursos concorridíssimos, como neurocirurgia, cirurgia cardiovascular, passei em neurologia no Sírio, na Unicamp, é, passei no SUS Bahia, fiz 4 vezes as provas, acabei não cursando, porque eu tive um filho e preferi a paternidade. Optei em viver o primeiro ano do meu filho. E agora, depois de 5 anos, com essa residência, eu decidi cursar. E ainda assim, tendo que trabalhar bastante para sustentar a família. Eu tenho 3 crianças, dando plantão toda semana, 24 horas, por vez cirúrgica. E na residência, que exige muito, a USP é muito exigente, acreditem. Tem que estudar, você não tem como você não ser um bom residente lá, você tem que ser, é obrigatório. Se você não for, alguém vai te transformar em um. Acredito que toda residência deva ser assim. É, mas vamos lá, para poder mostrar para vocês um pouco aqui do método, né? Só para deixar claro, a Strix é uma banca, uma empresa de Salvador que ela é responsável por fazer a prova do SUS Bahia desde 2015. A do PSU, acredito que 2021. De vez em quando faz algumas provas assim aleatórias, o NIT, Bela Verde, da Juliana, dentre outros concursos. Como eu era professor, eu sempre fazia essas provas, ou conseguia essas provas no meio do ano, provas que não são divulgadas, provas que poucas pessoas têm acesso. E assim eu aumentava o meu banco de questão e minha expertise com a banca. Eu todo ano ia fazer a prova para poder mostrar para os alunos que se eles estão treinando comigo, é porque eu tenho a capacidade de fazer a prova e passar. E também para me aperfeiçoar na prova. Porque uma coisa é eu fazer a prova em casa, a conveniência do gabarito, outra coisa é estar lá, como aluno, no calor, na agonia, no estresse, na ansiedade, o que é que eu escrevo aqui no meu bloco. Então, todo ano eu ficava nervoso, como se fosse ali para valer a prova. Então, eu sempre fui assim. Eu sempre tinha que fazer a prova. Então, quando me pediram para fazer do seu São Paulo, eu nunca tinha feito do São Paulo na vida. Eu tive 15 dias para organizar o curso, analisar a prova, reconhecer padrão. E quando eu explicava para os alunos, teve um aluno que falou: Ah, Joab, então você vai lá e faça a prova. Já que essa técnica sua dá tanto certo, por que você não vai fazer a prova? Já que toda questão dá para você acertar por lógica, por interpretação, vai lá fazer a prova. Ele falou na brincadeira, tanto que eu falei, ah, beleza, eu vou. Fui fazer a prova e mesmo estando trabalhando na residência, focado em clínica médica, né? Eu fiz a prova de título da clínica médica, na revalidação para Portugal, também era clínica médica, que eles cobravam na segunda fase. Fui fazer a prova sem ter aquele conhecimento de pediatria, de ginecologia obstetrícia consolidado, nível Sul São Paulo, mas eu conhecia muito bem o padrão da banca. Eu sabia exatamente o que cada pessoa ali que fazia a questão pensava. E fui fazer, a ideia era só ir lá para poder até também ajudar a galera a fazer recursos e conseguir passar. Fiz 88 pontos. Inclusive, a minha nota foi maior do que a de alguns cursinhos que falam que só pode dar aula quem é especialista. Se for pegar o meu gabarito, um gabarito preliminar deles, sendo que eu fiz sozinho e eles com todo um suporte, com vários.
Cada especialista respondia a sua pergunta e eu conseguia acertar mais do que eles. Óbvio que eu não sei 1% do que eles sabem, pessoal. Isso é lógico. Eu posso falar de clínica médica, que eu entendo, tá certo? E da minha experiência prática. Fora isso, é meu conhecimento de prova. E fui melhor que eles porque eu fui específico. Eu foquei na prova e só naquela prova. Eu não quis abraçar o mundo. E mostrei para meus alunos que aqui, ó, eu fui lá e fiz a prova e eu percebi que muitos gostaram, se sentiram acolhidos em ver que eu fui lá fazer a prova com eles. Foi uma experiência muito boa. Eu decidi que eu vou fazer todas as provas de todos os cursos que eu for ministrar. A partir de. Eu já fazia, mas com um compromisso que eu firmei comigo. Porque eu preciso treinar. A prova evolui, não é a mesma. Há 5 anos para hoje, está bem diferente. Cada ano muda bastante. A Strix, ela faz o SUS Bahia, PSU, UNIT, né, como eu expliquei. Embora sejam provas diferentes, não muda nada. Tem um modus operandi que é da Strix. É diferente de outras bancas, tipo a Quadrix, que fazia IANSP, Santa Casa, isso em São Paulo, mas cada instituição faz a sua própria prova. A Quadrix só aplicava. A Strix não. A Strix, ela elabora a questão e ela aplica as questões. Tá certo? Então, não importa se é PSU, se é SUS Bahia, se é UNIT, são questões muito parecidas. A prova do PSU poderia ser a do SUS Bahia e vice-versa. Talvez o critério foi aleatório. Eles decidiram que tal prova ia ser tal e tal, tal. Agora vamos para um pouco de conversa, né? Eu vou mostrar para vocês como é que eu dou aula para os alunos. Eu sou um pouco sério, pessoal, mas é, eu brinco. Com o tempo, é uma aula que ela é divertida. Tanto é que quando eu fazia intensivões de 12 horas seguidas, as pessoas aguentavam. A gente ficava até, às vezes passava de 12 horas. 7 da manhã até 10 e meia da noite. Sem parar. Parava para almoçar e 30 minutos para esticar as pernas. Que é sempre interativo. Ginecologia e obstetrícia. Mulher, 34 anos de idade, grávida de 38 semanas, previamente rígida, nenhum filho. Há 3 dias teve um episódio de falta de ar ao atravessar a rua. E no dia seguinte, uma síncope com leve trauma em região temporal. Uma coisa importante que eu explico muito aqui nas provas das TRICs é o seguinte: o enunciado é a sua maior fonte de estudo. Leia o enunciado. A Strix, diferente de outras bancas, ela não faz pegadinha no enunciado, certo? O que está no enunciado é verdade absoluta. Por mais absurdo que pareça, está no enunciado é verdadeiro. Você tem que se atentar às perguntas. É diferente, às vezes, da USP, que bota um enunciado que te direciona para uma artrite, aí coloca uma lâmina que mostra que não é aquela artrite, é outra. Que pode ter uma apresentação atípica. Então, são modelos de estudo diferentes, tá certo? A Strix, ela já deixa muito claro o que é no enunciado e é uma banca que não costuma cobrar temas mirabolantes. É sempre o básico, é uma prova SULES, é aquela coisa que eles querem que você tenha a competência de atuar no SUS, seja você generalista, atendendo uma paciente gestante, e você pelo menos ter a noção do que fazer caso você precise intervir. Pessoal, eu já fiz parto em emergência. Eu já atendi várias vezes eclâmpsia que ia parar na emergência clínica, na sala de emergência. Então, acontece, tá certo? Já também fui chamado algumas vezes, quando eu não estava trabalhando na pediatria, para entubar uma criança, dentre outras coisas. Mulher, 34 anos de idade. Bom, ela está grávida de 38 semanas. A gente sabe que por 38 semanas
tem mecanismos fisiológicos da gestação que mudam um pouco a fisiologia da mulher, até a anatomia também. Ela é previamente rígida, ou seja, se ela é previamente rígida, eu suponho que ela nunca teve um episódio de nenhum infortúnio clínico. Não teve filho. Isso aqui tem que chamar atenção. 34 anos, tem um filho, primeiro agora. Há 3 dias teve um episódio de falta de ar. A gestante ela pode ter sim um pouco de dispneia, principalmente às vezes quando deita, pela compressão do útero na via cava, tá certo? Dentre outras alterações também. O abdômen, ele empurra um pouco o diafragma e o volume residual do pulmão fica menor. Então, ela tem que compensar aumentando o volume corrente, né? O volume corrente é o volume que entra e que sai. Só que quando ela foi atravessar a rua, ela teve falta de ar. E no dia seguinte ela teve uma síncope. Síncope, pessoal. Não. Eu não aceitaria uma síncope. Nunca. É o raciocínio que eu falo. Pensa se fosse você, a esposa de vocês, ou se for mulher, só se você grávida com a síncope. Ia deixar pra lá, não. Ela teve um trauma em região temporal. Foi uma síncope, porque ela não caiu e teve o reflexo de botar a mão no chão, não. Ela perdeu a consciência e teve um trauma, né? Poderia até aqui fazer um epidural temporal, né? Artéria média. Na UPA apresentou frequência respiratória de 36. A grávida, ela pode atender um ataque apneia, mas 36 é leve sudorese. Pessoal, não desvalorize sudorese, viu? Sudorese, quando eu vejo um paciente com sudorese, é um paciente que me preocupa bastante. E mal-estar indefinido. Mal-estar também. Estou com mal-estar, enquanto eu não descobrir o que é aquele mal-estar do paciente, eu não sossego. Esse mal-estar tem que ter nome e sobrenome. Oximetria de pulso 94% com a ambiente, está diminuído. E aqui ele bota 3 abortamentos espontâneos com menos de 8 semanas todas. Quem fez o treinamento ano passado já falaria, poxa, de novo isso. Não é possível, todo ano essa questão cai. Eles só têm essa doença para cobrar. Outros achados do exame físico normais, plaquetas de 80.000, que é o que eles colocam também nas outras questões que já. Foram 4 questões sobre isso aqui. E sempre perguntando a mesma coisa. Nesta, eles resolveram inovar e perguntaram uma coisa diferente. Demais resultados do hemograma normais. E o feto, graças a Deus, bem. Então, depois de 3 abortos espontâneos, que para a mulher isso pode ser um prejuízo psicológico, enfim, é uma situação que pode gerar um luto, pessoal. É a sensação de que elas têm de que elas teve um filho potencial que não desenvolveu, isso pode gerar transtornos. E aqui a primeira 38 semanas, o bebê está viável, pode nascer já. Enfim, expectativas, né? O feto está ótimo. Enfim, eu no lugar dela, eu estaria assim, irradiando felicidade, assim. Talvez seja a maior conquista da vida dela, é esse filho aí. Ápice da vida, o ápice da vida dela. Mas eu coloquei essa questão aqui, pessoal, de forma proposital, tá certo? Para lembrar que às vezes nem toda banca é perfeita, tá certo? Embora seja uma banca que eu goste muito, Strix, eu acho que eles são bem coerentes com o que cobram. Antigamente eram orgulhosos, mas cada ano que passa estão aceitando os recursos. E, infelizmente, nesta questão, o recurso não foi aceito. Por isso que eu decidi colocar elas, até para me comprometer, tá certo? Porque se eu tiver errado, a banca estiver certa, vocês comentam, tá certo? Eu posso errar, eu erro algumas vezes, tem alunos que me corrigem às vezes, me ensinando da forma que eu ensinei para eles. Mas, Joab, você mesmo me ensinou que coisas desse tipo você evita, porque você está dizendo que é a resposta.
É legal, muito bom quando isso acontece. É porque muitas provas eu respondo sem gabarito, para mostrar o raciocínio e depois a gente faz a análise crítica aí do que deu certo e do que não deu. Indique o exame complementar mais adequado na avaliação diagnóstica a ser realizada neste momento. Então, eu estou com uma mulher que está equipneca, sudorética, mal-estar, está com aqui a oximetria baixa e tem um histórico de síncope. Uma síncope que parece uma síncope do mal. Ele não relatou, mas para ela bater a cabeça no chão, provavelmente com uma síncope que não deu pródromo. Pelo menos para ela se apoiar, sentar. São síncopes que preocupa. Tem várias escolhas para síncope, mas a Strix, graças a Deus, não cobra também esses scores, não aborda muito síncope, embora seja um tema bem interessante. É que ele pede o exame complementar mais adequado na avaliação diagnóstica a ser realizado nesse momento. Aí ele colocou. Engraçado, pessoal, que essa questão ela já caiu. E ela tinha um gabarito correto. E que não veio aqui. Dímero D. Dedímero seria adequado se eu tivesse uma probabilidade pré-teste, ou seja, uma chance de isso aí não ser o que eu estou pensando, um TEP, baixa. Aí eu poderia pedir um dedímero, porque se ele tivesse negativo, não é. Quando a probabilidade pré-teste, a pessoa tem provavelmente aqui uma SAF, né? Que é uma doença do tecido conjuntivo, a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, e pode ser trombótica, fazendo tanto trombos venosos quanto arteriais. Nesse caso aqui, provavelmente um trombo venoso, né? É, então, o dedímero, eu acredito que não me ajudaria, porque eu iria, independente do resultado dele, eu iria para outra parte do exame diagnóstico. Não ia perder muito meu tempo esperando o resultado do dímero D. Ele aumenta na grávida, ele aumenta em várias situações. Ele pode estar aumentado pela simples doença de base dela, né? Que é uma colagenose. Ressonância dos membros inferiores, pessoal, é uma prova do SULES. A gente não vai usar recursos desnecessários, ainda que a ressonância mostrasse, fosse um padrão ouro para ver um TVP, uma trombose venosa profunda, que é o que eles querem saber se tem. A gente faz inicialmente mesmo, rapidinho ali, um Doppler com ultrassom Vera-Leito, pesquisa trombose, para ver se a nossa hipótese principal aqui, ela realmente faz muito sentido. Ecodoppler arterial dos membros inferiores? Não. Acho que é VV. Então, não é esse aqui. Seria a resposta correta, venoso. Dosagem de corpo anticardiolipina? Também não, pessoal. Não é o momento agora de eu querer saber se ela tem lúpus ou não. Estou na situação aqui que envolve um risco de vida, de 2 vidas. Tá certo? Eu tenho que estabilizar essa mulher. Se até na eclâmpsia, eu tenho que estabilizar primeiro para depois fazer o parto, sendo que o parto é o que está causando a eclâmpsia. Imagina uma situação que não tem nada a ver com parto. Muitas vezes, dosagem de anticorpo anticardiolipina, ele não é muito cobrado assim. Ele é cobrado em prova aberta, que eles perguntam quais são os 3 anticorpos, mas ele vem no texto. É o que faltou aqui. Um VDRL positivo. O VDRL positivo é o anticorpo anticardiolipina, que faz aí como se fosse um VDRL falso positivo, uma reação cruzada. Não tem resposta para mim essa letra 10, mas eu entendi assim o que foi que a pessoa que fez a questão pensou, que de todos, o dedímero seria o único aqui que poderia descartar. O TEP eu pensar em outra coisa. Embora eu não estou conseguindo pensar em outra coisa no momento, tá certo? Então eu pediria assim, eu marcaria o dímero D mais desconfiado. Aí você vê a questão 11. O bom da Strix é porque você tem uma coisa chamada continuidade. E aqui já gera um erro de continuidade. Considerando a normalidade dos exames de imagem, ou seja,
Era para ser um exame de imagem aqui. Eu teria pedido, ele estaria normal. Era para ter aqui o ecodoppler venoso, que hoje em dia até a gente mesmo faz. Não é difícil não, pessoal. Dá para você olhar ali direitinho. Claro que você não vai ter a expertise de um cirurgião vascular ou de um angiologista, mas você consegue detectar. Várias vezes na emergência, um ultrassom peralito conseguiu ver TVP. Principalmente na Covid, que tínhamos em alguns lugares. Então aqui já foi um erro de continuidade. Ele me deu a entender que a 10 era um exame de imagem mesmo que ele queria pedir. E o contexto clínico, que é a história, indica a melhor abordagem a seguir. Observar os batimentos fetais e monitorar a hemodinâmica materna. Por que eu faria isso? Eu ia monitorar, claro que eu faria isso, a hemodinâmica materna e o batimento fetal, em segundo plano. Primeiro sempre a gente vai pensar na mulher, tá certo? Porque se der ruim para ela, vai dar ruim para o bebê também. Eu monitorar e simplesmente ia fazer isso, a melhor abordagem. Ele não está pedindo a imediato. O que é que ia acontecendo? Eu ia ver ela ficando hipotensa, fazendo um choque obstrutivo, indo a óbito e todo mundo correndo para procurar a GO para fazer uma cesárea pós-morte, tá certo? Marcar a letra A era e você observar os batimentos fetais radicardizando. B. Solicitar uma tomografia computadorizada com protocolo para TEP, apesar da gestação avançada. A tomografia a gente evita na gestação porque é radiação, né? É tecnologia de raio-x. Só que, quando você precisa, você tem que fazer. Porque se for uma decisão entre a tomografia e diagnosticar uma coisa que pode levar a uma complicação grave na mulher, você vai para a tomografia. Pessoal, um dia eu tive a curiosidade de calcular quanto de radiação uma mulher recebe em um voo de São Paulo para Miami e de volta. A radiação cósmica é muito maior do que a radiação de uma tomografia. Então, para quem vai fazer enxoval em Miami, é como se tivesse levado algumas tomografias, tá certo? É a resposta correta. Isso aqui seria o que eu faria de primeiro, tá certo? E botar o protetor no abdômen ali para ajudar a reduzir a carga de radiação X no bebê, no feto. Consulta urgente com um especialista em angiologia. Galera, prova suíça quer que você resolva o problema. Você vai ligar para um angiologista, vai esperar ele chegar. Deus sabe quando vai conseguir marcar isso. Para ele chegar e te dizer que você deveria saber. Não faz sentido, tá certo? Eu sempre evito essas consultas com com especialista como resposta. Porque a prova ela quer que eu tenha capacidade de falar a conduta, não que uma pessoa fale por mim. Uma dica para quem for fazer a residência, antes de passar o caso pro, quando vocês passarem, antes de passar o caso para o preceptor, para o assistente, já vá com suas condutas e diga o que você pensou. E é até bom quando a gente erra, porque o erro fortalece o aprendizado. Considerar a indução do parto, baseando-se na avaliação clínica. Uma mulher instável, com a frequência respiratória de 36, um mal-estar. Eu vou induzir o parto para ela contrair, fazer mais força. Se eu fizesse isso aqui, provavelmente seja lá o que ela tem aqui, ia descompensar e ela morrer na indução do parto. Indica a conduta recomendada, então a resposta aqui eu irei de letra B. Indica a conduta recomendada em caso de instabilidade hemodinâmica. Induzir o parto, a mulher está. Vamos supor que aqui ela já está hipotensa, ela já está entrou o trombo, ele está lá obstruindo a via de saída do ventrículo direito e está causando um choque obstrutivo. Pessoal, isso mata. Isso mata e mata muito rápido. Eu já vi muitas pessoas morrerem disso aí.
Na UTI cirúrgica, isso acontece com frequência, não com a frequência assim, quem dá muito plantão acaba vindo, o paciente está ótimo, conversar com você, você ir para o próximo, o paciente parar, porque fez um TEP. Ou se não, eu lembro no Dia das Mães, que chegou uma mulher nova, um TEP, de repente desmaiou, chegou em parada cardiorrespiratória. A gente tentou, não conseguiu. Esses tipos de paradas, o choque obstrutivo, ou você faz uma conduta ativa para você resolver aquela obstrução, ou você pode ficar reanimando por 48 dias e você não vai trazer de volta a pessoa. A pessoa que tampona, tamponamento pericárdio, cardíaco, ou você drena, ou ela não vai voltar, tá certo? O pneumotórax hipertensivo, se você não resolver o pneumotórax, você pode massagear, você pode fazer o que você quiser. A pessoa não vai voltar. Se é uma intoxicação e você não dá um antídoto, e a causa da parada foi essa, muito provavelmente não vai resolver. Então, se ela entrou em estabilidade hemodinâmica por conta de um TEP, é porque foi um TEP maciço. Obstruiu, provavelmente, a via de saída do ventrículo direito ou alguma artéria pulmonar importante. Anticoagular e induzir o parto. Induzir o parto, pessoal, anticoagular no TEP. Anticoagulação no TEP não vai resolver o TEP de imediato, ainda mais na estabilidade hemodinâmica. Ele evita que tenha outros eventos, evita que aquele TEP cresça. Introduzir um anticoagulante oral direto, inibidor do fator X, que é os DOACs, né? Antes era NOAC, mas já não é mais NOAC porque já tem outras drogas novas aí. Eram drogas orais anticoagulantes, que é a rivaroxabana, a apixabana, indoxabana. Isso que termina aqui X, endoxabana, endoxa, rivaroxa, apixa, inibidor do fator X. E é XA, viu? O X ativado, fator 10 ativado. Desculpa, X, fator 10. É, aqui também ele bota a e a B bem parecida, só que com a A ele bota anticoagular com heparina convencional. Heparina convencional, só que ele está se referindo a ela não fracionada, aqui ele só bota anticoagular, ou seja, com que for livre, com o que você quisesse. Introduzir, essa aqui também não. Essa aqui é coisa que a gente faz quando o paciente vai ter alta para casa. A gente prefere um paciente oncológico também, dor. Anticoagular com inibidor de antitrombina direto. Acredito que seja aqui a da bigatrana, né? Eu sempre troco a da bigatrana com a heparina não fracionada, onde é o fator que eles agem. Eu acho que aqui é da bigatrana, direto. Também não. A resposta correta aqui, pessoal, seria trombólise. Trombólise. É a única forma de você poder salvar a vida dessa mulher trombolizando. E na gestante, contraindica trombólise? Claro que não, pessoal. É a conduta. Qualquer conduta dessas aqui que você faça, qualquer uma dessas, né, instabilidade hemodinâmica significa deixar a mãe, o bebê e a óbito. A questão não foi anulada. Eu nem sei o gabarito que eles deram, sinceramente. Eles mantiveram o dedímero. A B aqui está correta, que foi induzir o parto em anticoagulante. Heparina convencional não dá. Não dá. Para mim, é uma questão que não tem resposta aqui. Eu coloquei mesmo só para fazer um pouco de provocação. Não na banca. O que acontece? É, essa instabilidade hemodinâmica é também uma forma de educar também, tá certo? Na instabilidade hemodinâmica, a nossa principal meta é resolver, é estabilizar o paciente. Estabilização. Tanto que o nome das salas, às vezes, é sala de estabilização. Estabiliza, procura a causa, tenta resolver a causa. Mas primeiro estabilizar, certo? Não induzir um parto. Ainda mais ela aqui que provavelmente não está em trabalho de parto, né? Eu não entendi por que essa questão não foi anulada. Sinceramente, é uma prova tão bem feita, tão bonita,
Mas eu coloquei isso aqui para mostrar para vocês que às vezes acontece. É, vamos para o próximo. Aqui eu faço uma revisão sempre depois de cada questão, porque como as questões se repetem, a gente acaba revisando várias vezes, tá certo? E essa revisão várias vezes acaba que fixa e ela acaba sendo específica para a prova. Então aqui, SAF, né? Sintomas mais frequentes, trombose, que foi o que ela deve ter tido, erros fetais de repetição, teve 3, plaquetopenia ela tinha, livedo reticular, critério diagnóstico, trombose vascular, morbidade gestacional, critérios laboratoriais, que é o anticoagulante lúpico, anticardiolipina e anti-beta-2 glicoproteína 1, que repetindo todas as semanas aqui, tá certo? É, lembrar que SAF é uma das doenças assim, das trombofilias que causam também trombose arterial, assim como aquela doença da heparina, a HIT, né? Que a gente fala trombocitopenia induzida por heparina, e tem também a hemoglobinuria paroxística noturna, pode causar também. Tem outra agora que eu esqueci. O tratamento da SAF, a gente, a prevenção de pré-eclâmpsia, né? Ela pode estar associada a esse, e para reduzir novas perdas gestacionais, heparina. Eles botei isso aqui porque é o que eles cobram muito. Todas as questões tiveram AS e heparina. Aqui só para saber que a principal doença de coagulopatia, né? O fator 5 a mutação homozigótica do fator 5 de Leiden. De coagulopatia não, desculpa, de trombofilias, né? Coagulopatia seria o contrário. Aqui sangra, né? Vamos para a clínica médica. A clínica médica agora é minha área. Aqui eu posso falar com essa propriedade. Homem de 58 anos de idade, histórico de tabagismo, encontra-se internado por pneumonia há 2 dias, tendo apresentado piora clínica e necessidade de tubação orotraqueal. Tabagismo não está aqui por acaso. Que pneumonia é essa, né? 2 dias, já vai para intubação. Procedimento realizado sem intercorrência, boa, com o tubo bem posicionado, perfeito. Pouco após a intubação, o monitor mostrou uma saturação de oxigênio de 80%, mantida mesmo com FO2, que é a fração esperada de oxigênio, de 100% do ventilador. O ventilador fornece de 21 a 100% de oxigênio. 21% é a porcentagem, a pressão parcial de oxigênio na atmosfera. Porcentagem da pressão parcial do oxigênio na atmosfera. Que acusou, e o ventilador, ele é um aparelho que ele recebe dados e ele também ele entrega dados para a gente. São as curvas, né, e os valores. Tem o input e o output. E o ventilador ele acusou aumento da resistência das vias aéreas. Checado todo o circuito do ventilador, não tendo sido encontrada obstrução. Perfeito. Checar a técnica, né? Checar se estava tudo certo, procurar aqui o circuito, se tinha obstrução, se tinha alguma coisa ali de errado. Tentativa de aspiração. Não demonstrou secreção importante de vias aéreas. Poderia ser uma rolha. Isso era muito comum na Covid. Às vezes o paciente simplesmente parava e eu tocava o tubo. Muitas vezes o tubo vinha todo entupido, né? Por isso que na Covid optava por entubar o paciente com tubos mais calibrosos, 8,5, 9. Isso tem manuais no livro da USP de emergências clínicas e também no de UTI, eles falam isso. Iniciada a ventilação manual, eles começaram a abusar, né? Termo técnico não, termo abusar, dispositivo válvula máscara, bolsa válvula máscara, né? Ausculta com murmúrios vasculares reduzidos, além de sibilos respiratórios difusos, né? Está compatível com a doença pulmonar obstrutiva. Que bom que, apesar disso tudo, a pressão arterial dele está boa, a frequência cardíaca também. Então, a questão que ela quer dizer, pessoal, é que o problema não está no ventilador. Alguma coisa que aconteceu com o paciente, tá certo? Então vamos para a questão. Entre as seguintes medicações, indica aquela que provavelmente foi usada na intubação e levou ao quadro descrito. O fentanil é um opioide que a gente utiliza na intubação, pode utilizar ele
muitas vezes para reduzir alguns efeitos colaterais quando você tem a estimulação dos nervos glossofaríngeo vago, quando você vai fazer intubação, no laringoscópio, tá certo? A gente faz um pouco antes da intubação, pode fazer sem diluir, eu prefiro sempre diluir, é uma preferência minha. Inclusive, eu sempre aplico o fentanil, porque eu aplico ele bem devagar. Na intubação, eu aplico o fentanil e depois eu me posiciono. Midazolam é um benzodiazepina, muitas vezes é um que a gente tem para usar, tinha lugares que só tinha ele. Então, tudo bem muito com midazolam. Ele tem problemas assim que ele pode, pacientes que estão instáveis, piorar um pouco a instabilidade hemodinâmica, tá certo? O Propofol, ele tem essa característica de ser um pouco ruim para pacientes cardiopatas, ou com pressão arterial limítrofe, ou hipotenso, porque ele também tem esse efeito de causar instabilidade hemodinâmica, piorar a estabilidade. Pode ajudar um pouco na questão de distúrbios obstrutivos, principalmente asma. Ketamina também, inclusive é a droga assim, que é de escolha para intubação, porque ela melhora, ela abre um pouco os bronquíolos, a via aérea intermediária, né? Por que isso aconteceu? O bom da ketamina é que ela dificilmente diminui o drive respiratório do paciente. Então, ainda que não consiga a intubação, o paciente mantém um pouco de drive. As outras podem tirar o drive do paciente. Por que isso aconteceu, pessoal? Eu acredito que o paciente fez uma complicação do uso dessa droga aqui. Isso já aconteceu comigo umas 2 vezes. Por isso que eu passei a eu mesmo aplicar o fentanil, que é o tórax rígido. O tórax rígido fica muito difícil de ventilar, às vezes até com o ambu, e a gente tem uma forma de corrigir isso aqui, tá certo? Está associado à aplicação rápida do fentanil, ou em doses muito altas. Não sei se tem outros fatores aí que levam, mas existe essa síndrome, essa complicação do fentanil. Eu não consigo entender os outros três explicando esse quadro. Diante do quadro clínico, identifique quais alterações no parâmetros da ventilação mecânica são mais esperadas e mais condizentes com o cenário. Bom, pessoal, eu acredito que, ainda que eu não soubesse nada de ventilação mecânica, vamos supor que eu sei zero. Eu tive que aprender para trabalhar em UTI, principalmente na Covid. Vamos supor que eu sei zero. Nunca consegui aprender ventilação mecânica em curso. Nunca. Eu tive que parar para raciocinar, criar meu raciocínio, e assim foi. Vamos supor, ele falou no enunciado que o paciente está com um aumento de resistência. Se está com aumento de resistência na via aérea, provavelmente o ventilador vai ter que fazer uma pressão maior para vencer essa resistência e fazer uma ventilação adequada. Quando a gente respira, a gente faz uma respiração por uma pressão negativa. Expande o tórax e o ar entra passivamente. O ventilador não, ele empurra o ar para dentro do pulmão, inverte. É não fisiológico. Então, se está tendo um aumento da resistência e eu quero manter uma ventilação mínima no paciente, eu vou ter que aumentar a pressão, tá certo? É como se eu estivesse empurrando uma caixa pesada em um chão pedregoso. Eu vou ter uma resistência alta, eu vou ter que botar mais força. Mais pressão é área, é força sobre área, né? Eu vou ter que botar mais pressão ali para poder vencer a resistência. Se eu for empurrar uma caixa de isopor, eu vou precisar fazer menos força, porque vai ter menos resistência, né? O isopor no, no chão pedregoso, superfície pedregosa. Então, se eu vou ter que aumentar a pressão para poder ventilar o paciente que está com uma resistência aumentada, o gráfico vai me mostrar um aumento da pressão expiratória, tá certo? Então, um aumento de pico de pressão expiratória. Então, ainda que a gente não conheça o que são esses conceitos, a gente sabe que a pressão vai ter que aumentar.
Se a resistência aumentou, para ventilar, a pressão vai ter que aumentar, certo? Então aqui, redução do pico de pressão expiratória? Não. Se isso acontecesse, eu reduzisse a pressão com a resistência alta, não ia entrar ar, tá certo? Então a gente tira a A e tira a C. Se a gente lembrasse da física, ela vai falar que a pressão, o volume e a resistência e a temperatura, elas têm correlação, né? Como a gente não vai considerar a temperatura aqui, vai ser pressão, resistência e volume. Então, a gente tira a redução, fica entre a letra B e a letra D. E aqui, ele bota aqui, aumento do período expiratório, e aqui ele bota aumento do período expiratório. Os dois estão corretos, tá certo? Por quê? Quando a gente vai expirar e respirar, a maior parte do ar sai no primeiro segundo. É por isso que no DPLCIT, a gente faz aquele cálculo do que ele expirou no primeiro segundo, na espirometria, e divide pela capacidade funcional pulmonar, tá certo? Então, é o incisivo novo. Se tiver menor que 0,7, ele está obstruído. Pode estar obstruído. Então, a pessoa que tem um distúrbio de obstrução, ela vai ter que demorar mais para tirar o ar. Tanto que tem sibilos, porque o ar, quando está saindo, ele está encontrando a via aérea toda fechadinha. Então, o sibilo é o som que o ar faz quando passa, como se fosse um sibilo. Então, uma pessoa que está com distúrbio obstrutivo, ela respira assim, ó. Perceba que a relação entre o tempo expiratório de esperar para o tempo expiratório, o tempo expiratório é maior. Então, nesses pacientes, a gente vai ter que aumentar o período expiratório, tá certo? Pode colocar uma relação, por exemplo, 1 para 4. 1 para 4 é 20% do tempo. Expiração, 80% expiração. Aqui está correto. Não sabe que a B está correta porque a aumento do volume corrente está errado. Se eu tenho uma resistência muito grande e eu tenho uma pressão, eu tenho um limite de pressão. Não posso também colocar toda a pressão do mundo, senão eu vou fazer um barotrauma, eu vou explodir o paciente no pulmão. Não, geralmente esses pulmões são difíceis de ventilar e o volume corrente tende a ser mais baixo para a gente manter uma pressão aceitável, tá certo? Porque se a gente quiser colocar o volume corrente normal ou até alto, a gente vai ter que aumentar a pressão para entrar mais volume. E a gente não vai querer fazer isso. Então não vai ter aumento do volume corrente, não. E aumento da pressão expiratória final, que é a PIP, que a gente chama, vou aumentar assim. Porque o que é PIP? É o ar que sobra, é o volume residual. Fica ali fazendo uma pressão para o alvéolo não colapsar. Só que quando você está sendo ventilado por um ventilador e você não conseguiu jogar tudo para fora, você está esperando, ele bota para você uma nova inspiração. Entra mais ar, começa a ter aprisionamento aéreo, aumenta essa pressão respiratória. Sempre vai sobrando mais ar no pulmão. Por isso que o pulmão do TPO cístico ele é todo expandido. Ele é aquele bem hipotransparente, né? Ele é todo hiperencirculado, igual na bronquiolite viral aguda da criança. Bem parecido. Então, era uma questão que dava para responder um pouco com raciocínio de física, de um pouco de lógica. Se sobrasse tempo na prova, e sobra, porque dá tempo de fazer, dava para pensar um pouco. Não desista da questão nunca, pessoal. Nunca desista. Apele para qualquer tipo de conhecimento que você tenha. Com base no caso clínico, indica a conduta inicial mais apropriada para a melhora do padrão de ventilação. Bom, o que é que eu faço com um paciente obstruído, paciente asmático ou um paciente com DPOC? Ele tem tabagismo, mas ele pode ter asma também, tá certo? Nada impede. Aumentar a sedação, proceder à curarização, eu não vou aumentar a sedação porque não tem por que aumentar a sedação. A gente aumenta a sedação para neuroproteção, por exemplo, para você reduzir o consumo de oxigênio cerebral. Ou quando o paciente está brigando muito com o ventilador. Ele está interagindo, ele está respirando, e o ventilador também, que gera sincronias.
O ideal é sempre manter o paciente em sedação mínima, se possível. E proceder à oralização. Oralização é quando você não está conseguindo de jeito nenhum ventilar o paciente e você começa a criar um desconforto, uma briga tão grande entre o paciente e o ventilador que isso causa uma lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, né? Isso aconteceu muito na Covid, né? Então, às vezes, oralizava, mesmo assim, pelo menor tempo possível. O paciente pode ficar, por exemplo, com polineuropatia do vestíbulo crônico quando é oralizado. Vestíbulo crônico, quer dizer, polineuropatia induzida pelo bloqueador neuromuscular. Iniciar adrenalina IV, sulfato magnésio IV, até poderia, sulfato. Agora, adrenalina intravenosa, não. Você vai ver essa pressão aqui de 100 indo para 180, 200, 220. Reverter a sedação com fumazenil? Não, porque não foi o midazolam que causou. Fumazenil é o antídoto do midazolam e naloxona é o do opioide. Só que nesse caso, a gente não reverte com naloxona. É, é com bloqueador neuromuscular, tá certo? Quando acontece a síndrome do tórax rígido, né? Bloqueador neuromuscular, para você relaxar. Não adianta dar naloxona. Isso aqui já foi motivo de discussão minha com um colega de trabalho que queria fazer naloxona. Não é, confie. Iniciar salbutamol inalatório para o tubo orotraqueal. Primeira opção, a mais parcimoniosa. Vai que melhore. Vai que o salbutamol broncodilate ele melhore. Melhor do que você fazer um sulfato de magnésio, que é para medidas refratárias, adrenalina, né? Uma questão um pouco difícil, mas comum. A prova é de R1, né? Vou revisar DPOC. É, lembrar que agora mudou. Agora é A, B, em vez de C, C e D. É. Prova das TRIX, eles não entram nesse método aqui. Nunca entraram. Mas o que eles querem saber é o que você vai usar. O grupo A pode usar o broncodilatador, tá certo? No grupo B, você vai usar o LABA, tá certo? Que é o broncodilatador de alça longa, que é o formoterol, mais LAMA, né? Que é o tiotropium, por exemplo, o Atrol 20. A gente utilizava muito na emergência, tá certo? Que seria o anticolinérgico de ação longa. No grupo E do exacerbador, ele vai querer essa competência que você saiba que são duas exacerbações moderadas, pelo menos, ou pelo menos uma hospitalização, ele já usa o LABA mais o LAMA. E considerar o corticoide inalatório se tiver uma eosinofilia maior ou igual a 300. Ele pode melhorar, certo? De DPOC que eles cobram, pessoal, acreditem, é isso. E o diagnóstico, né? Eles vão pedir para você. Talvez o exame para o diagnóstico, a espirometria, e talvez eles mostrem ou te peçam para você dizer alterações radiográficas. Eles não cobram nada além disso. Veio na prova de R1. Nunca caiu uma questão que cobrou um conceito maior que isso. Aqui só por curiosidade, a classificação, né? Gol de 1, gol de 2, gol de 3, gol de 4, que é pelo VF1 predito. Predito é, pega uma população, uma pessoa igual àquela, parecida, e vê quanto seria a média do VF1 daquela pessoa, que é o volume expiratório final no primeiro segundo. Aquele no primeiro segundo. Se for maior ou igual a 80% da média, é gol de 1. Entre menor do que 80, maior que 50, maior a 50, gol de 2. Gol de 3, 30 a 49. Gol de 4, 30. Menor que 30. Eu gosto de gravar 50 a, a 30, tá certo? Porque 30, desculpa, 80 e 30. Que 80 é o maior, 30 é o menor. Aí você faz de 30 a 50, 50 a 79. Só lembrar do maior igual aqui no 80, tá certo? E que 30 é gol de 3. Lembra do 3? 30. Se for 30, vai ser 3. Beleza? Não, isso aqui então não caiu, eu coloquei, caso, eu sempre boto um elemento extra, caso a prova de 9 cobre outra coisa. Caso ser cobrado, é a radiografia, né? Atividade no pulmão, tá? Uma maior hipotransparência, né? O coração parece que fica um pouco mais alongado. Você vê que o diafragma, a pupila diafragmática mais ratificada, né? Geralmente elas ficam mais redondinhas. E vê aqui que dá para contar várias costelas, ou seja, está um pulmão hiperensoflado. E também os arcos costais aqui, eles estão mais horizontais, né?
Vamos para a pediatria. Essa questão aqui é boa porque é, dá para responder também por raciocínio lógico. Menina, nascida com 32 semanas de gestação, foi admitida na unidade de terapia intensiva neonatal, onde recebeu cuidados especiais para bebês prematuros. Não se confirmou uma causa para a prematuridade nessa criança. No momento, aos 6 meses de idade, está sendo acompanhada por pediatras e mostra um desenvolvimento neuropsicomotor normal para sua idade corrigida. Ou seja, ele já me deu um spoiler aqui, que ele corrigiu a idade e isso vai ser importante lá na frente. Quando eu fui fazer a prova, eu vou ter pronunciado e isso aqui me ajudou muito. Está sorrindo, fazendo contato visual, rolando, pegando objetos, sentando com apoio e balbuciando. Ela está sentando com apoio aos 6 meses. Se ele falou que isso aqui está normal, tudo isso aqui, em tese, é para ela estar fazendo. Seu peso e crescimento estão dentro dos parâmetros esperados para bebês nascidos prematuramente. Que bom. Galera, esses marcos do desenvolvimento não é que com 6 meses a criança tem que fazer isso. Ela pode fazer um pouco antes, tá certo? O problema é quando ela não apresenta aquele marco com essa idade. Muita gente interpreta errado. É, e eu lembro muito bem, minha professora de pediatria, uma das melhores que eu já estive falando. Cuidado, porque todo aluno acha que vai aparecer com 6 meses. Sempre vem um. Ah, sempre tem uma mãe que é aluna. Ah, meu filho com 4 meses já fazia isso. É, cada criança é única, mas o desenvolvimento neuropsicomotor ele tem que ter uma ordem, tá certo? É, geralmente ele é crânio-caudal. Aí, perguntas. Indique, entre as condições seguintes, a causa comum de prematuridade. Bom, ele falou que não se confirmou uma causa, né? Então, ele não está perguntando aqui do caso, ele quer saber uma causa comum de prematuridade. Cuidado com isso. A pergunta, ela pode estar dissociada ao enunciado e você pode errar por causa disso, tá certo? É, herança genética. Supondo que seja herança genética, pessoal, essa menina, quando ela crescer, o bebê vai ser prematuro. E assim vai. Eu não lembro de ter lido, estudado ou visto, durante a minha vida, uma família em que todos os bebês nascem prematuros. E que seja comum isso. Não lembro desse padrão de herança genética para prematuridade. Uma coisa tão importante, né? Eu tendo a pensar assim. Quando é uma coisa ela é muito importante, é muito falada e te causa uma estranheza, por exemplo, você fez um ano de estágio em pediatria, fez uma liga de pediatria, e você nunca ouviu falar isso aqui, provavelmente não é. Infecção viral durante a gravidez. Pode ser uma causa comum, tá certo? Eu não sei se é mais comum, mas pode ser. Ganho de peso materno excessivo na gravidez. A gente sabe que a gestante ela ganha peso, ela precisa ganhar esse peso para criar uma reserva, tanto que ela vai amamentar, né, por mais 6 meses. É, mas ganho de peso excessivo, nunca vi ser a causa assim de prematuridade, né? Até porque ela começa a ganhar mais peso, enfim. A gente aprende que ganho de peso pode ter alguns efeitos, né, no bebê, mas a obesidade, mas ser a causa mais comum de prematuridade. Eu sei que a obesidade ela entra no score para você fazer da pré-eclâmpsia, lá no começo da gestação. Consumo excessivo de ácido fólico durante a gravidez, lembra que a nossa dose de ácido fólico, pessoal, ela já é muito mais alta do que é preconizada, porque o nosso comprimido tem 5 miligramas. A gente só recomenda essa dose de 5 miligramas para gestantes que têm uso anticonvulsivante ou qualquer coisa que seja contrária aí que maltrate, às vezes me falta a palavra, pessoal. Eu tenho TEA, transtorno do espectro autista. Aí a linguagem é uma complicação um pouco. Mas qualquer fator que interfira no mecanismo ali do ácido fólico, do DNA, aí tem que dar ácido fólico durante a gravidez. Então, esse consumo excessivo, ele já acontece muito naturalmente. Aí, entre ganho de peso materno excessivo na gravidez, que para mim não seria grandes coisas, já que a mulher ela vai ter que amamentar por 6 meses, enfim, ela já ganha peso que ela está ganhando por conta do bebê.
Infecções virais durante a gravidez, quem sabe tem várias, né? Tem o grupo toxoplasmose, tem a rubéola, tem varicela, tem sífilis. E considerando que esses assuntos eles são bem comuns na prova de pediatria, e ganho de peso materno, eu quase nunca vejo isso sendo tema de prova de pediatria, mas infecção viral durante a gravidez é bastante, por lógica, eu iria na letra B. Quando eu respondi a prova, eu fui na letra B, tá certo? Questão 17. Essa aqui me pegou. Eu não errei, quase errar, mas eu acertei porque eu voltei para o texto. É, indica a idade corrigida dessa criança para fins de avaliação de saúde no momento da consulta atual, considerando como critério a gestação a termo pleno. Eu teria que saber o que é o termo pleno e eu teria que saber se realmente com 6 meses corrige, tá certo? Então, pessoal, eu fiquei pensando, eu sei que tem uma idade que não precisa mais corrigir. Eu lembro de uma prova que eu tinha corrigido, a professora falou, não, essa idade aí você pode desconsiderar. Então, pensei, 6 meses, será que não corrige mais? Já que ela tá bem, tá toda boa, tá tudo muito normal para ela. Será que é 6 meses? Não, não. Porque aqui ele já bota. Parâmetros esperados para bebês nascidos prematuramente. Ou seja, ele está usando outra escala e também ele coloca aqui normal para a sua idade corrigida. Então, se ele corrigiu a idade e ela tem 6 meses, não pode ser a letra C, tá certo? Porque a gente sabe que é, a idade foi corrigida. Se foi corrigida, não pode ser o mesmo valor. Matematicamente, quando você corrige uma coisa, você muda o valor. 7 meses piorou, né? Eu vou pegar um prematuro, eu vou adicionar um mês para ele, dar um mês de bônus, tipo, nossa, sua filha me surpreendeu aqui. Ela resolveu uma equação de segundo grau com 6 meses, eu vou aumentar a idade dela aqui para 7 meses. Também não, pessoal. É, aí eu fiquei na dúvida entre 5 e 4, mas eu fiz as contas. Se fosse 5 meses, eu teria que corrigir, eu teria que adicionar 4 semanas aqui, para ser a gestação a termo pleno. Se eu adicionasse 4 semanas, de 5 para 6, né, a diferença, aqui em 32 seria 36. 36 é prematuro. Nunca vai ser uma gestação a termo pleno. Sobrou a letra A. Eu fiz o cálculo. 8. 8 mais 32, 40. 40 semanas. Que é a gestação a termo pleno. Me lembrou até desse conceito. O conceito que eu percebi que a USP gostava de sempre manter a gestação até 40 semanas. Então, naquela polêmica da DMG, que tem literatura que fala que é para interromper 39 semanas a gestação, a USP é 40. Foi uma informação assim que eu peguei. Então, termo pleno, isso aqui, pessoal, quando eu fiz essa questão, eu não lembrava. Eu sou residente de clínica, de neurologia, clínico, de titulação para clínica médica. Então, foi por raciocínio, acertei a questão também, tá certo? Tanto a B quanto a A. Indica o prognóstico esperado, na maioria dos casos, para o desenvolvimento de crianças, provavelmente aqui, prematuro, prematuras, ou começa aqui, só na frente aqui a câmera. Probabilidade elevada de desenvolvimento de autismo, eu falei bastante no ano passado. Estudem autismo e TDAH. Não é que autismo esteja na moda. Várias personalidades se revelaram autistas, né? Como aquela atriz, a Letícia Sabatella. E a gente sabe que tem vários autistas aí. Elon Musk é autista. O problema é que o autismo não era diagnosticado antigamente na infância. é, e muitos pais estão sendo diagnosticados com autismo quando o filho nasce autista. É, quando meu filho nasceu, eu tenho um filho autista, reforçou o meu autismo e foi quando minha mãe falou, leve seu filho para o psiquiatra. Minha mãe é leiga, lá na zona rural. Meu filho com 4 ou 5 meses, ela, leve seu filho no psiquiatra, leve seu filho no psiquiatra. Eu ficava irritado, falava, peraí, tá maluca? Ele vai falar o que pro psiquiatra? Vai contar os problemas da vida dele? Tá preocupado? Pelo amor de Deus, calma.
Aí, cada vez que ia passando um tempo, ela insistindo, até que ela falou que quando eu tinha 2 anos, ela me levou, e porque eu não falava, e que eu recebi diagnóstico de autismo. Logo na infância, nunca fui tratado. Então, já existia autismo sim, pessoal. Há 20 e poucos anos já existia autismo sim, era diagnosticado, mas não tanto quanto agora, tá certo? Não tem probabilidade elevada de desenvolver autismo. O autismo ele tem uma forte carga hereditária, tá certo? Tanto que às vezes você vê três crianças da mesma família autista, é, e está relacionado também a fatores ambientais. A Strix gosta muito de autismo. Desde 2015 eles perguntam. Então, todo ano cai uma questão de autismo na prova, tá certo? Então, quem for fazer a prova, estudar autismo, TDAH e saúde mental. Saúde mental, ela está em todas as áreas. Atraso no desenvolvimento durante a primeira infância, uma coisa que me chama a atenção na Strix é que se você olhar o enunciado aqui não teve atraso. O enunciado ele tenta ser o mais clássico e digno possível. Se não teve atraso, eu não marcaria essa aqui, já que essa criança está normal. Ele bota, indica o prognóstico esperado. E outra coisa, alguém que já ouviu falar que criança prematura vira autista? Não, né? Infelizmente tem o mito da vacina, né? Enfim, não vale a pena comentário sobre isso. É, Inclusive, eu não fui vacinado para algumas coisas que as pessoas pais têm medo de dar para as crianças. Eu perdi uma grande vacina e eu tive duas doenças aí que é muito difícil de ter, que foi a rubéola e a cachumba. Eu não tomei a tríplice nem a febre amarela. Fui tomar depois que entrei na faculdade. Para entrar na faculdade eu tive que tomar. Então, não foi a vacina que causou meu autismo, para quem não acredita nisso. Desenvolvimento neuropsicomotor prejudicado permanentemente. Essa palavra é muito forte, eu ensino para os alunos. Galera, cuidado com isso aqui. Palavras de forte efeito não tendam a não marcar, tá certo? Desenvolvimento neuropsicomotor igual a crianças nascidas a terem. O que foi que aconteceu com essa criança aqui? A criança prematura, pessoal, o que vai acontecer com ela é o seguinte: aqueles cuidados que ela teria ainda no útero para se desenvolver, ela vai se desenvolver de forma externa. É por isso que corrige a idade. Mas ela vai ser nutrida, ela vai receber oxigênio, ela vai mamar. Então, o ideal, o esperado é que tenha o DNP igual a crianças a terem. Claro que isso vai depender também da semana, né? Pode acontecer de um bebê muito prematuro ter algum tipo de problema, mas assim, em geral não. Então aqui, essa classificação é importante, tá? Os Susbainha da pediatria, eles gostam muito de puericultura. Todo ano tem uma questão de puericultura. O macrosoma maior 4.000, normal 2.500, né, que a gente já sabe. Aí você tira 1.000, 1.500. Aí 1.000, muito baixo peso. Extremo baixo peso é menor que 1.000. É, prazo aqui, 37 semanas, tá termo. Prematuridade tardia. Tardia porque está quase a termo. De 34 semanas a menor que 37. Prematuro moderado, 32 a 34 semanas. Muito prematuro, menor que 32 semanas, né? Extremo prematuro, menor que 28 semanas. Lembra que tem alguns algoritmos que a partir de 34 semanas, né, abaixo, você já utiliza alguns outros protocolos, né, na pediatria. A Strix gosta muito de puericultura, então o assunto, a Strix não vai ficar te cobrando tumor, neuroblastoma, tumor de Wilms, meduloblastoma, coisas bizarras da pediatria que às vezes a gente vê sendo cobrado em algumas provas. Não vai te colocar imagens. E principalmente cobra ortopediatria. É uma prova muito SUS. É vacina, é puericultura, é pneumonia, é aquela coisa que você pode intervir. Dificilmente vai ter algo ali que você não vai poder fazer alguma coisa para aquela criança. Então, é uma prova um pouco mais fácil. Você responde algumas e você vê que o padrão está sempre se repetindo. Eles amam aquela tabela da OMS do peso. Vai dizer se é sobrepeso, obesidade, aquela pegadinha. Se é maior que 5 anos, menor, já caiu umas 5, 6 vezes aquilo ali. Então, uma pessoa aí está à prova da Strix.
e não focar em floricultura, ficar focando em coisas que não faz muito sentido. Por que que acontece aqui no Brasil, pessoal? É o seguinte, nos Estados Unidos, agora que estuda para os STEPs, eles só focam no conteúdo para os STEPs. Na Austrália, para revalidar na Austrália, você paga uma prova muito cara e é difícil, acho que são 10 mil dólares australianos, e você tem que comprar um curso, que esse curso que todo mundo compra, que tem um banco de questão, e que eles mandam você repetir aquilo ali até você não aguentar mais. É, como ninguém quer pagar 10 mil dólares de novo, todo mundo passa. É, em Portugal, tem a PNA, que é a Prova Nacional de Acesso, eles só estudam pelo banco de questão da PNA, que se baseia no ambos, tá certo? Eles não estudam por nenhum outro material. Então, eles são muito específicos. Quem vai fazer a prova do ITA, ele só pega a prova do ITA. Não tem por que pegar a prova da Unicamp. Então, se você pegar o perfil de pessoas que passam, são aprovadas, é porque focou naquela banca. É, Já a maioria dos cursos, embora sejam muito bons, porque tem um conteúdo muito rico, muito teórico, muitas vezes eles te apresentam um conteúdo gigantesco e que você precisa, para uma prova específica, às vezes, de 20% daquilo. Não tem por que eu assistir 10 aulas de cirurgia de cabeça e pescoço para a prova do SUS Bahia. É disso que eu estou falando. É a mesma coisa de você fazer uma prova de espanhol e estar em um curso que está ensinando francês, catalão e italiano. Não faz sentido. Se você comparar uma prova da Strix com a prova da USP, parece que são duas línguas diferentes. São preparações completamente diferentes. Tem até um paradoxo na Bahia. Quem vai bem na USP não vai bem no SUS Bahia. Quem passa lá, quem passa bem em uma, passa mal em outra. Se aqui fosse questão da USP, eu não estaria mostrando tabela, eu só estaria mostrando imagens. Imagens, 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 imagens. Seria um curso meio que de imagens, certo? Então, cuidado, porque muitos cursos vão focar em quê? Na USP Ribeirão, na Unicamp, eu vou focar no PSU Alagoas, no SUS Bahia. Eu penso que vocês podem estar estudando com material que, embora seja muito bom, ele não é específico. O que está gerando uma legião de pessoas que estão indo muito bem nas provas, estão batendo na trave. Outra coisa, cuidado com os mentores. Eu vejo muitos mentores que a função deles é só dar uma mensagem de autoajuda. Você não precisa disso para a prova. Se você precisa disso, pessoal, procure um psicólogo, não um mentor. Cuidado com mensagens generalistas, porque cada pessoa é única. Então, eu não gosto de fazer mentoria, porque quando eu faço, eu tenho que ficar 4 horas conversando com a pessoa. E tenho que dar acompanhamento para poder entender a pessoa e descrever a melhor estratégia para ela. E outra coisa, eu posso sentar no sofá e assistir o Brasileirão 24 horas por dia. Eu posso entender tudo de futebol, posso narrar o jogo, posso comentar, eu posso saber detalhes Agora, se eu não for jogar bola no campo, eu não vou aprender a jogar bola. Eu posso ser uma perna de pau no campo. Então, vocês têm que aprender a treinar com quem faz prova, com quem passa nas provas, com quem é aprovado nas provas e com quem tem técnicas de ensinar a fazer prova, pessoal. Os cursinhos, muitas vezes, contratam especialistas que não têm, às vezes, a mínima noção do que é o SUS, vivem numa bolha ali. E quando é uma questão que envolve você pegar o que é melhor de evidência e aplicar o método clínico centrado na pessoa, eles erram, e erram feio, erram rude. Eles têm a cabeça tão fechada que é assim, ó, não, mas está aqui, está no livro, dizendo que é desse jeito. Mas não está considerando a realidade da pessoa. Só quem faz prova aqui começa a pegar essas nuances de cada prova, do que é que a prova quer. Eles não têm esse tempo. Eles querem abranger todas as provas do Brasil. Eu já acho difícil fazer isso com uma. Um grande desafio, mas se eu pegasse todas para fazer, é impossível, não tem como. E a prova tem que treinar. Você tem que treinar seu raciocínio. Porque quando eles estão falando na aula, eles falam que é tão óbvio. Porque quando corrige o gabarito, erram tanto. É isso que eu fico me perguntando. Porque não sabe fazer prova. Eu já vi muitas pessoas boas, espetaculares, que sabem muito. E quando vai fazer uma prova, VR+, vai muito mal. E às vezes essa pessoa até é convidada a ser professor de cursinho para ensinar o conteúdo. Aí vai dar aula e dá aquela aula muito específica.
que você não precisa daquilo, você precisa aprender a fazer a prova. Você não precisa saber detalhes de é, cirurgia vascular. Não, precisa saber o básico para passar na prova. E o que aquela prova ali te pede, né? É, então é isso, pessoal. Esse conselho. Tá na mentoria? Peça para o seu mentor, já que ele sabe tanto de prova. Pode ele fazer a prova. Ninguém se compromete. Pede assim, não, pelo menos faz a do Sul São Paulo, que libera a nota por especialidade. Eu faço uma prova de R4 da sua especialidade. Ninguém se compromete, pessoal. A galera sabe. Fazer prova é diferente é, de ter conhecimento. É muito cômodo para mim pegar um gabarito e comentar aquele gabarito. Eu poderia fazer isso no oitavo semestre. Eu pegaria o up-to-date, pegaria a referência e viraria um comentador de provas. Não. Eu corrijo a prova ao vivo, eu faço a prova. E mostro para os alunos aqui, ó. Eu fiz. E ajuda até na construção de recursos. E muitas vezes ele diz que não cabe em recurso, eu falo, não, pessoal, cabe sim, tá aqui, tá óbvio. Aí depois que a questão é anulada, eles falam, não, obviamente aqui está errado, a questão foi certa, anulada. Tipo, nossa, é a mesma pessoa. Cirurgia é a melhor. Cirurgia e GO são as melhores, são as que dão para gabaritar, tá certo? É, eu falei isso, são as provas que geralmente eu gabarito no SUS Bahia, cirurgia e GO. Paciente, 55 anos de idade, sexo masculino, encaminhado do posto de saúde para o ambulatório de cirurgia geral com história de abalamento em região de cicatriz mediana abdominal 2 anos. Ou seja, eu já sei que ele tem uma cicatriz mediana abdominal 2 anos. Beleza. Ele botou esse dado aqui, não é por acaso. Vamos lá. O paciente relata que foi submetido a uma colectomia direita por quadro de diverticulite aguda complicada há 3 anos, passando a cursar com aumento progressivo de abalamento na topografia da cicatriz abdominal após alguns meses de pós-operatório. Bom, se ele está tendo um abalamento, ou alguma coisa está crescendo dentro dele, uma massa, ou alguma coisa está tentando sair. Já que ele já fez um corte, eu posso pensar que aquilo ali pode ter enfraquecido de alguma forma a parede abdominal e o conteúdo está saindo, ou uma coisa ou outra. Prefere tabagismo e diabetes. Por que ele me falaria isso? Para pensar, fator de risco de enfraquecimento de parede abdominal, fator de risco para uma hérnia recidivar, tá certo? Fator de risco para eu ter uma descência ali daquela região de aponeurose. Relata descência não, para ter uma abertura ali, né? Da aponeurose, dos músculos. Relata também do abdominal, que é obstipação, ou obstipação esporádica. Poxa, será que quando isso aqui é hernia da obstipação? Ah, o exame físico, bom estado geral, bom estado geral. Acho que fosse um câncer, não estaria com bom estado geral. Normal aqui ausculta. E ele novamente volta a falar dessa cicatriz. De novo. Presença de cicatriz mediana chifocúbica no abdômen, embalamento da parede abdominal, medindo cerca de 20 por 20 por 10. Grande. E faça uma régua, tem 30 centímetros, isso aqui está grande. Nesta topografia, com conteúdo endurecido e imóvel palpação, ou seja, já está ali imóvel, você não consegue reduzir, né? Colocar para dentro. De acordo com o quadro clínico, é um assunto que está caindo muito mais. Aí você vai fazer um curso, por exemplo, e te coloca para você memorizar o que é hérnia de Amiens, o que é hérnia de Littré, o que é hérnia de Garangeou, o Garangeou, não sei como pronuncia, o que é hérnia, enfim, aqueles epônimos das hérnias, que não cai na Strix, eles não cobram isso. Ou se não começa a falar de um bocado de coisa, como é a anatomia laparoscópica, em que você vê o triângulo de Doom, você vê o triângulo da dor, e que você tem que ver o seu vestido, identificar o canal inguinal. Isso não cai na Strix, não cai imagem na Strix, pessoal. Imagina você aprendendo isso aí para fazer a prova do SUS Bahia. O tempo que você está perdendo. Porque daqui a um ano você vai esquecer desse conteúdo, já que você não vai fazer cirurgia laparoscópica, a não ser que você vá fazer cirurgia geral ou geral. Então vamos lá.
Olha como eles perguntam. Indica a principal suspeita diagnóstica para massa abdominal encontrada. Neoplasia de colo, não. Ele não falou que o cara estava anêmico, ou que teve perda de sangue, perda ponderal, constipação. Ele botou aqui obstipação esporádica, pessoal, até para confundir um pouco, mas quando você tem o câncer de colo do lado esquerdo, que ele começa a afilar, você muda o padrão da pessoa, tá certo? Mas não tem outros fatores aqui que indiquem neoplasia. Voo de sigmoide. Se fosse um voo de sigmoide há 3 meses, não, ele está há 2 anos. Ah, outra coisa, se fosse uma neoplasia de colo há 2 anos, sem tratamento, ele estaria em um lugar abaixo de nós, né? Voo de sigmoide há 2 anos. Eu já vi com voo de sigmoide crônico. A alça pela torcida faz sentido. 1 hora de isquemia, né? É, 1 hora, tipo em horas, dias, não 2 anos com voo de sigmoide. É incisional, nossa, obviamente, né? Ele falou da cicatriz aqui várias vezes. Obstrução intestinal por aderência, ele não tem uma síndrome de abdômen agudo obstrutivo. Em nenhum momento ele falou que o paciente está vomitando, o paciente está sem liberação de flatos, não está tendo dejeções. Pelo contrário, ele está tendo dejeções. Então não tem obstrução intestinal aqui, pessoal. É incisional. E como tem uma questão de continuidade, ele pede a conduta terapêutica ou exame complementar, perfeito. Mais importante, deve ser realizado no preparo do paciente para o tratamento definitivo da massa abdominal. Então, quando ele colocou aqui ou exame complementar, conduta terapêutica ou exame complementar, mais importante, para o preparo, ele quer dizer que vai ser feito alguma coisa para depois ser feito algo definitivo. Bora ver a 3, para ver se ajuda. Indica a complicação mais comum que está diretamente relacionada ao preparo inadequado do paciente antes de realizar o tratamento definitivo, que seria a aplicação mais comum da resposta que eu vou dessa aqui da D. E aqui ele bota deficiência de anastomose, infecção do sítio cirúrgico, deficiência da ferida operatória, síndrome compartimental abdominal. Ultrassonografia de abdômen causaria alguma dessas coisas? Não. Colonoscopia causaria alguma dessas coisas? Também não. Videolaparoscopia. Ah, por que não videolaparoscopia? Pessoal, esse tratamento definitivo provavelmente vai ser a cirurgia, que pode ser por vídeo, ser por laparotomia, tá certo? Provavelmente aqui por vídeo. E se ele está perguntando algo que vem antes, pneu peritônio progressivo. Vocês podem não saber desse conceito, mas por lógica, eu não conseguiria marcar nenhuma das outras. Colonoscopia, talvez, se alguém pensasse em Volvo, para descomprimir o Volvo, não, né? 2 anos de não vai ser letra B, então eu já cortaria aqui. Então vamos lá. Pneu peritônio progressivo. O que que acontece com a hernia incisional? A hernia incisional ele tem uma cicatriz muito grande. Então, pode abrir, eu vou falar de forma bem leiga, precisa abrir aquela área ali e o conteúdo do abdômen começar a sair, tá certo? Ele estava dentro da casa dele, que é a barriga, ele perdeu, ele saiu, ele não consegue mais voltar, ele perdeu o domicílio. Então, vocês vão ver esse termo. E aí, geralmente, quando você tem 25% desse saco herniário que sai, e é maior do que o conteúdo abdominal, você já considera que é uma hérnia com perda de domicílio. Ah, por que não bota lá de volta e fecha tudo? Não pode. Não pode porque senão você pode causar, se você aumenta o espaço, aumenta a quantidade de coisa no espaço, você vai aumentar a pressão, não é? Por isso que a gente tem hipertensão intracraniana quando sangra na cabeça, quando tem hidrocefalia, porque você está aumentando o conteúdo e não está aumentando o continente. Então, se você aumentar o conteúdo abdominal e não aumentar o continente, você vai ter a síndrome compartimental abdominal. E pessoal, se vocês pararem para pensar, se a resposta fosse videolaparoscopia, a complicação que seria a deficiência de anastomose,
se é infecção do sítio cirúrgico, se é deficiência de ferida operatória, é um outro tipo de lógica que eu uso. É quando você vai por exclusão, quando você tem três coisas parecidas e uma diferente. Vamos supor, aqui tem um gato, aqui tem um leão, aqui tem um tigre, aqui tem um urso. São três felinos e um mamífero de grande porte. Tem uma tendência maior a ser a diferentona. Como é que você sabe? Eu já contei, tá certo? Inclusive, eu já contei até quantos por cento de cada questão a pessoa, eu sei a questão que a pessoa acertou, a porcentagem, eu sei quanto errou, eu sei exatamente de cada assunto, quantos por cento de cada subassunto daquele assunto cai na prova. Eu consigo ser mais específico assim, de falar coisas que não caem tanto. Pneu petônio progressivo, é a resposta aqui. Por quê? Progressivo. Você coloca, você faz pneu peritônio, mas você já está na barriga aos poucos. Aos pouquinhos, para você não causar também uma síndrome de compartimento abdominal, se você fizer de vez. E aí você vai aumentando o espaço do abdômen, você vai aumentando o continente. O paciente vai fazendo aqui pneu peritônio, até que você joga o conteúdo herniário lá para dentro e faz a construção, tá certo? Então, fazer a rafia, colocar a tela também, tá certo? Então, é isso do pneu peritônio progressivo, é diferente do pneu peritônio para você fazer a laparoscopia, tá certo? Eu gosto de falar laparoscopia porque laparoscopia dá para entender que é um vídeo. Laparoscopia, você injeta o pneu peritônio para você aumentar também o espaço ali para você ver melhor, tá certo? Cuidado com pegadinha, que a laparoscopia ela tem uma visão muito melhor que a laparotomia. Então, tem muitas provas que eu te perguntar, mas eu vou converter para laparotomia porque eu não estou conseguindo ver. Não faz sentido, tá certo? É, é um tema difícil, eu coloquei aqui, mas para ver que cai também coisas difíceis na Strix, geralmente uma questão de 5 um pouquinho mais complicada. Caiu lesão do ducto cístico, né? Que é Strasberg A, um conceito bem avançado. Caiu. Que bom que eles aceitaram respostas mais genéricas. Tipo, a mulher que fez um bilioma, eu falei isso quando eu saí na minha correção, eu falei, isso é bilioma, isso é lesão do ducto cístico. E tinha umas pessoas que estão corrigindo a prova, o curso, me chamou de maluco, que era aquela que trazia a resposta. Eu fiquei assim, como assim? Vamos lá. Mas classifica as hernias, que é importante para esses três. Redutível, encarcerada, estrangulada. É redutível quando você consegue jogar lá para dentro. Encarcerada é quando você não consegue reposicionar, mas ela não tem nenhum sinal de sofrimento. Estrangulada é quando tem um comprometimento de suprimento vascular, cirurgia de urgência, tá certo? Fatores de risco. Tabagismo, que tinha na prova. DPOC, tensão excessiva. Diabetes, que também tinha. Idade avançada. Ascite, desnutrição, cicatrização inadequada. Tratamento, quando elas são maciças, elas são muito grandes, é o pneu peritônio progressivo de 1 a 3 semanas, tá certo? Quando elas forem bem pequenas, você pode fazer a rafia, tá certo? É, Maior que 2 centímetros, tem grande, alta taxa de recidiva, que usa a tela, tá certo? Aqui, por exemplo, a hérnia, olha o tanto que saiu. Aqui é abdômen, aqui é o músculo abdominal, tá certo? A parte abdominal aqui é a hérnia, aqui é conteúdo, mesentério, alça saindo. Aqui não é um corte sagital, aqui ó, saindo aqui é aqui já é o pulmão. Olha aqui o pneu peritônio. Fez o pneu peritônio. Aqui, para poder reduzir essa hérnia, né? Criar um domicílio para ela. Aqui nem mais sagital. Ou seja, você aumentou o continente. É um conceito que é fácil, pessoal, mas quando cai na prova as pessoas erram porque não são tão expostos. E aí, síndrome compartimental abdominal, pensa que qualquer órgão ele tem uma pressão de perfusão. E essa pressão de perfusão vai ser pressão arterial média menos a pressão daquele próprio órgão. Então, a pressão de perfusão craniana é a PAM, vamos supor,
uma pressão sistólica de 90 e uma de 60, você tem causal média ponderada, 90 vezes 2, 180, mais 60, 240, divide por 3, né? Não, desculpa, 90 mais 60 vezes 2, que dá 90 mais 120, que dá 210. PAM de 70, divide por 3. Então, você tem a PAM e você diminui pela pressão e perfusão do órgão. No caso aqui, do abdômen, da pressão intra-abdominal, tá certo? Dá para você aferir colocando em sonda na bexiga, tá certo? Ou no reto. Então, a pressão de perfusão abdominal, o objetivo é que ela fique maior que 60 milímetros de mercúrio. Então, para ser síndrome compartimental abdominal, pessoal, tem que ter uma pressão maior que 20, mais disfunção orgânica, por exemplo, uma oliguria, tá certo? Então, grau 1, 12 a 15, grau 2, 16 a 20. A partir do grau 3, ela poderia ser chamada de síndrome compartimental abdominal, mas só se tiver disfunção orgânica. Então, se não tiver disfunção orgânica, ou 21 ou 25, não é síndrome compartimental abdominal. Grau 4, maior que 25. É mais provável, claro, que grau 4 tenha, a partir de 20, tenha disfunção orgânica, né? Mas nem sempre. Então, a definição é essa, tá certo? Aqui é um exemplo de um monitor, tá certo? Você tem aqui um monitor que ele coloca que mostra a pressão abdominal. Assim como você tem também monitor de pressão invasiva, né? E aí, você tem monitor de pique, né? Pode usar até DVE como monitor. É só colocar o transdutor de pressão. E essa técnica aqui é técnica de Cron, não é cobrada na Strix. Nem memorize o nome da técnica. Só saiba que tem essa possibilidade. O tratamento é monitorar a pressão intraabdominal, optimizar a perfusão sistêmica, não é para você dar muito volume para o paciente, porque você pode, inclusive, aumentar a pressão abdominal assim. A gente pode, por exemplo, usar vasopressor. Então, eu já usei vasopressor no UTI para, se um paciente está hipotenso, para manter uma pressão de perfusão cerebral. E também para pressão abdominal também. É, corrigir o BH, BH é balanço hídrico, é a diferença entre tudo que é entrado no paciente líquido para o que é jogado fora. O ruim dele é que ele não considera as perdas insensíveis. Evacuar coleções líquidas, se tiver, por exemplo, um pseudocístole gigantesco lá, você tira. Descompressão nasogástrica para tirar o conteúdo do estômago. Pode fazer analgesia e elevação de cabeceira, tá certo? E descompressão cirúrgica vai ter que abrir para poder, se for refratária, tá certo? Muitos pacientes, quando chegam lá no UTI, eles falam assim que não fecharam o abdômen, deixaram ali, por exemplo, com bolso de Bogotá, que é um exemplo de uma laparotomia descompressiva para poder a pressão meio que sair. É a mesma coisa da craniectomia descompressiva, tá certo? Tira um pedaço do crânio para aliviar a pressão, senão é melhor herniar para cá do que herniar para o tronco e matar a pessoa. A questão aqui de ginecologia e obstetrícia, né? Mulher, 34 anos de idade, grávida de 38 semanas, previamente rígida, nenhum filho, há 3 dias. Ah, pessoal, desculpa, essa questão acabou que ela foi repetida aqui no slide. Então, aqui, pessoal, apesar de ter tido conhecimento, aqui é um depoimento de um aluno, apesar de ter tido conhecimento muito em cima do tempo das provas, esse modelo e esquema proposto pelo Joab foi de extrema valia, pois pôde clarear as ideias e direcionar a forma de resolução das provas que fiz. Super recomendo e faria novamente caso não passe. Isso é uma coisa interessante, porque até os alunos que não passaram, eles falaram que não foi pelo método. Às vezes, eu lembro uma aluna que ela revalidou o diploma e ela queria para São Paulo e ela falou que tinha um compromisso, que ela tinha comprado uma live de revisão online de um grande curso aqui de São Paulo. Só que aí ela pediu para mim para ver se eu podia adiantar a aula para ela. Estava programado para o mesmo dia dessa live que ela ia. E eu, assim, fiz a aula só para ela. Aproveitei, quem mais quiser assistir, pode vir ao vivo. Ela assistiu, ficou surpresa, e no outro dia ela não foi para essa live. Ela preferiu assistir os outros vídeos
eu tinha feito de novo. Eu achei assim surpreendente que ela teve essa noção crítica de que eu estava sendo específico e a live não. Inclusive foi na prova do Sul São Paulo que eu fui a única pessoa que pegou a prova de um dia aí. Eu mostrei para os alunos o padrão que tinha mudado. Nenhum outro curso, eu não vi nenhum outro citando a prova de um dia aí. E estava no site da Quadrix, que é a mesma banca que ia fazer o Sul São Paulo. Ou seja, meus alunos ganharam uma vantagem muito grande, porque eu treinou bastante aquele modelo de prova. Enquanto as outras pessoas não sabiam. Tássia, Joab, acho que sua metodologia de preparação para a prova a melhor até hoje que eu vi. Confesso que fazer prova não é minha maior habilidade. Então, sem dúvida, caso eu não obtenha a nota, acho válido uma preparação anual e sem dúvida eu faria parte. Eu não fiz esses slides, tá certo? Eu não gosto de ler esses comentários porque eu acho que sempre tem algo a melhorar. É, eu gosto muito de ouvir as críticas, os comentários negativos para poder treinar. Então, geralmente eu acabo ouvindo quando a pessoa manda por áudio ou me liga, ou desconhecidos que vê algum vídeo meu no YouTube que quando o resultado do IANSP do Sul São Paulo, muita gente que eu nunca vi na vida. Eu acordei com 50 mensagens assim de pessoas, mano, brigadão. Foi uma questão ali que você me deu que vai me aprovar. Se não tivesse assistido a sua aula específica, eu não teria acertado. Narayan, perfeita. Joab, eu tenho imensa gratidão pelo seu trabalho e dedicação. Seu curso foi um divisor de águas, não só na minha preparação para as provas, como um estudo mais focado, como na minha confiança. Obrigado. Ó, eu juro pela minha vida, falar pelo do meu filho, mas eu não gosto de desenvolver essas coisas. Esse slide eu não preparei. É, até as questões eu não escolhi. Como eu falei, o autismo, se eu me preparar, se eu sair do, eu não consigo, eu travo, então tem que ser espontâneo, tem que ser tudo muito natural, eu não sabia desses depoimentos. Gostaria de fazer mentoria com você ano que vem, caso eu não passe. Obrigado por tudo que nos ajudou. Obrigado por entregar tanta dedicação. Gabriela. Kevin. Perfeito também. Eu fiz o preparatório para Sul São Paulo e PSO Alagoas. Para São Paulo, acabei não conseguindo acompanhar como deveria, acabei perdendo questões. É que foi o caso das provas realmente de Jundiaí, foi na última semana. Então, a gente mudou totalmente o foco e muitas pessoas já tinham outras lives para ir. Então, realmente teve esse feedback. Em compensação, acompanhei direitinho de Alagoas e, além de ter mais segurança na prova, várias questões foram respondidas exclusivamente pelo fato de ter realizado o preparatório. Tipo de fertilidade, eu falava bastante, que é um tema que é exclusivo das TRICs, enxerto e retalho, que é a única coisa que eles querem que você saiba isso. Não adianta assistir uma aula de 1 hora e meia de cirurgia plástica. Em 5 minutos você for capaz de identificar a diferença entre um enxerto e um retalho, é o que a Strix quer. Pois são assuntos que nem sempre são abordados em outros lugares. Estou há 5 anos fazendo provas, sempre realizei cursos extensivos, e não por coincidência essa vai ser a primeira que vou passar, e provavelmente a primeira chamada. Estou na torcida. Carmen Raquel, pessoal Alagoas. Gostei muito da forma como abordou o curso, da didática, de como nos ensinava a raciocinar com uma banca pensa em cada questão, principalmente preventiva, né? Ana Paula, um curso muito bom, ampliou minha visão para um raciocínio mais completo. A ideia é essa. A ideia é ensinar a responder questão, e não o conteúdo de forma completa. O único curso que realmente aborda a banca específica para cada prova. Companheiro é o que resume esse curso, Gustavo. Gustavo me ajudou, foi o que formou a turma do Sul São Paulo, porque um dos que formaram junto com outro colega, eles queriam, eu estava inseguro em fazer, e eles não, eu tenho que fazer, a gente consegue os alunos para você. Conseguiu formar uma turma. Henrique, o estudo baseado na estrutura da prova é um importante diferencial para entender como os temas são abordados. Isso é uma coisa que não é percebida nos cursinhos tradicionais. Através da análise de padrões foi possível obter acerto, mesmo em questões em que não há domínio de conteúdo.
É o que eu falo, que vários alunos meus mostravam. Mas eu fiz 70 mil questões, bastava talvez fazer 1000. Bastava fazer apenas as 10 tricks. Teria passado. Fez 70 mil, mas fez questão da MP. Fez questão da Federal do Paraná. Gente, é completamente diferente, né? É, fazer questão do SES Goiás, que eles jogam tudo ali junto, da Unicamp. Aí tem cursinho que fala que a prova da Unicamp é a prova irmã do SUS Bahia, só porque são abertas. A prova da Unicamp é como se fosse comparar a Finlândia com a Serra-Leoa. Completamente diferentes. É, o curso de óbvio foi uma grata surpresa. Eu vinha num platô de rendimento sem conseguir subir nota. Ele me ajudou a melhorar. Ele vai na alma da prova, te ensina a pensar melhor sobre as respostas e entender o que a banca quer. Recomendo ter mais. Eu lembro de um aluno que ela falou, uma aluna, Joab, eu comprei seu curso só para ver o raciocínio, porque o conteúdo eu já sabia. Sabia até mais que você. Eu percebi até quando você se atrapalhava ali, eu sabia ali, implementava, ajudava. Mas eu não conseguia sair de 60% a 70%. Nunca. Alguma coisa estava me impedindo. Se eu chutasse 10, eu errava as 10. E depois do seu curso e de conteúdo, eu já sabia o conteúdo, porque eu tinha estudado muito. Não agregou tanto, que eu já sabia o que você falou, mas a forma de você raciocinar, eu prestei atenção, fiz a prova e acertei 94% da prova. E eu fiquei assim, nossa, é incrível. Kleber da Bahia. Excelente preparação para as provas, me ajudou muito a responder as questões. Primeiro colocado geral do SUS Bahia, Marcelo Teixeira, que trabalhou comigo, meu amigo, ele sabia, ele poderia ter comprado todos os cursos, não seria problema para ele, poderia ter feito a melhor mentoria que existe, ele confiou em mim e só estudou o meu método, tá certo? E foi o que ele escreveu aqui. O método utilizado no Dominando, com o divisor de águas para mim, ser um bom médico ou um bom aluno não é sinônimo de alcançar o sucesso na prova de residência. Todas as estratégias que eu utilizei ao longo desses meses de preparação com o Joab não só foram um diferencial, como também essenciais para a minha conquista. Primeiro colocado geral, pessoal, veio de um professor, eu não vou dizer amador, eu não sou amador, mas de um professor anônimo, digamos assim. Não foi uma conquista do Medcoff, nem de nenhum outro, eu quero citar nomes, não foi, desculpa, não foi uma conquista de nenhum outro curso que divulga lá. Primeiro lugar geral foi nosso, esse foi meu, tá certo? E principalmente pelo mérito dele de ter tido inteligência de reconhecer isso. Então, o- a estrutura é prova e questão, estudo dos assuntos. Então, nós saímos da prova entendemos o que é quadrado para partir do estudo. Obviamente, o estudo é essencial, né? Faz parte. Mas começa pela prova, pessoal, e depois estuda os assuntos, para você ver como aquele assunto é abordado na sua prova. Para você não estudar coisa que não cai, enquanto coisas que caem, às vezes não está ali naquele curso que você fez, porque o foco não é o SUS Bahia, são as provas de São Paulo, pessoal. Desculpa pelo funk. Acho que eu estou ouvindo aqui alguém tocando. E é isso, pessoal. Quem passa não é o mais estudioso. Eu já vi muitas pessoas que já estão aqui no terceiro, quarto ano de cursinho e que estudam todos os dias. Vi no vestibular, vi na residência. Quem passa também não é o mais inteligente. Eu já vi pessoas muito inteligentes e que não passaram. Quem passa é quem é mais específico, certo? É a pessoa que ela é específica no foco. Isso não é só na prova de residência, não. Isso vale para esporte, isso vale para qualquer pessoa que ela chega em um patamar alto. Vocês podem olhar, os melhores mentores estão no YouTube. Olha lá que o que o primeiro lugar no ITA fez para passar, o que a maior nota nos STEPs dos Estados Unidos fez, eles focaram só naquilo. Então, quando uma pessoa atinge um sucesso, é porque ela joga o foco nela naquilo. E aqui no Brasil, faz uma lavagem cerebral na cabeça da gente que a gente tem que fazer um cursinho. Será? Que a gente tem que fazer 40 mil questões? Que a gente tem que fazer uma trilha pré, uma trilha pós? Que a gente tem que seguir aquele calendário? A gente tem que assistir tudo? É, não, pessoal, não necessariamente. O Marcelo foi um exemplo
Ele trabalhou o ano inteiro, trabalhou em emergência. Na época que eu passei, eu trabalhei os últimos 7 dias antes da prova. Eu estava trabalhando no hospital, montei cardiovascular à noite e peguei o avião de manhã cedo para poder fazer a prova da USP, que era de tarde. E passei. Então, não é, não precisa ficar o tempo todo estudando ou fazendo milhares de cursinhos, até comprando um curso de R+, fazendo mentoria de R$ 20.000 para te dizer coisas óbvias, para te falar mensagem de autoajuda. Galera, valorize o dinheiro de vocês, sejam específicos, sejam estratégicos. A minha estratégia pode não funcionar para algumas pessoas. Isso acontece, acontece. E eu tento recompensar de alguma forma, mas sejam específicos. Foi assim que eu consegui a revalidação, eu fui específico, eu estudar o conteúdo de Portugal, eu não ia estudar o conteúdo que é cobrado na Espanha. Foi assim que eu consegui passar na prova de título com uma nota muito alta, eu fui específico, o corte era 65, tiveram que baixar para 60, porque senão poucas pessoas seriam aprovadas. E na primeira fase eu acertei 80. É uma prova muito difícil, que eu fui específico. Eu não fiquei estudando cirurgia para fazer uma prova de clínica. Então, se você quer ser aprovado no Serem, seja na Stric, PSU, vocês podem contar com a gente, que eu garanto que vocês vão. E quando eu digo que eu vou prometer um conteúdo diferencial, é porque vai ter limitação de vagas. Se todo mundo tiver, não vai ser diferencial. Aí eu perco até a coerência, tá certo? Boa noite para vocês, pessoal. Fiquem com Deus. Que Deus nos ajude a fazer um ótimo trabalho e que vocês alcancem a aprovação esse ano, que está o contato da gente, o meu Instagram, o nosso site, o Instagram aqui do nosso curso, certo? Obrigado aí pela atenção.